Enfim, vamos lá. Pô, Daniel, eu tô muito puto com o Craig Mazin, viado. Puta que pariu. Desgraçado. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Toques Regatos. Estamos aqui para trazer a nossa análise e review da segunda temporada de The Last of Us. Segunda temporada recém-terminada, né? Transmitida na HBO Max. Toda vez muda o nome desse streaming, eu nunca sei qual é o nome que tá agora. E a gente vai vir trazer aqui algumas especulações. Essa temporada foi complicada, tá? Foi bem complicada, já vou adiantando para vocês aqui, porque foi bem divisível, assim, eu acho que no que diz respeito até ao público geral. Muita gente gostou, muita gente não gostou. A própria mídia, né? Se você pegar a média do IMDb, se eu não me engano, só tem 2 ou 3 episódios acima da nota 8. E, se eu não me engano, mais da metade, os 4 abaixo do 7, então, ou de 7,5 para baixo. Então, tipo assim, dá pra dizer que tal qual, pelo menos isso, tal qual como o jogo, a série conseguiu ser divisiva. Agora, em questão de qualidade, será que ela conseguiu manter esse padrão? Então, antes de começar, por que falaremos de The Last of Us? Se você lembrar, se vocês viram o vídeo que a gente fala de Apocalipse Zumbi, eu falo do meu amor por The Last of Us, né? Eu joguei, joguei os dois jogos, zerei os dois, essa é a diferença do fã e do fanboy. Mas eu joguei ele em 2015, foi a primeira vez que eu joguei o primeiro jogo. Ele é lançado em 2013, 2014 saiu o remaster para PS4 e eu joguei em 2015. E desde 2015 a gente tem a expectativa pela como seria a continuação do The Last of Us, né? Como seria a segunda parte. Até que em 2017 tem o primeiro trailer, o trailer de revelação do The Last of Us, que é a Ellie cantando Talk to the Valley, se eu não me engano. E é muito lindo esse trailer e é a revelação, e ele só sai 3 anos depois, em 2020, quando é lançado o jogo. E, como falei, modéstia à parte, The Last of Us Parte 2 é o jogo da minha vida, assim. Eu amo muito o jogo, não só pela forma que ele é, questão de level design, de estrutura, de gameplay, mas também da história, muito marcante, e como eu tava passando na época. Então, The Last of Us 2 é muito importante pra mim, então eu já vou avisando nesse sentido. Outra coisa que eu acho que é um tópico importante pra gente citar é a opinião da nossa primeira temporada, né? A gente não conseguiu gravar um review na época, quando acabou a primeira temporada, que eu considero uma temporada boa, abaixo do primeiro jogo. Como eu falei, eu gosto mais do segundo jogo do que o primeiro jogo, mas eu amo também o primeiro jogo. E eu acho que a série foi abaixo no quesito das coisas que ela tinha pra mostrar e adaptar do jogo. Eu acho que eles foram muito felizes em querer expandir o universo, principalmente na questão do terceiro episódio, que é do Bill e Frank. Muito bom o episódio. Só que eu acho que, principalmente no que diz respeito a momentos importantes da história do primeiro jogo, em alguns aspectos foi muito rushado, principalmente o episódio final, que é quando o Joe salva ele do Hospital dos Vagalumes. Então acho que teve muitos aspectos que deixou a desejar a primeira temporada, mas eu acho que no âmbito geral a gente pode considerar assim a primeira temporada uma boa série, uma boa adaptação, por assim dizer. Como eu falei, ainda acho o jogo superior. E para tirar o último tópico da frente, Bella Ramsey. Voltou de novo essa questão da Bella Ramsey, pareceu Marquito, ser esquisita, ser feia, não lembrar Ellie. Como eu falei, vou só pontuar aqui, mas pra mim essa é uma parada que eu tava resolvendo na primeira temporada. Desde o começo a gente vê que a Bella Ramsey não se parece com Ellie. E não tem problema nenhum nisso. E, como eu falei, eu pelo menos eu já tô acostumado desde a primeira temporada, sabe? Desde a primeira temporada ela não parece a Ellie e vida que segue. E a gente acostuma. Eu sou feio e esquisito e me acostumei a ser assim. Então acho que a gente consegue se acostumar. Então, só pontuando, os problemas que eu vou ter com a Bella Ramsey, que eu tive nessa segunda temporada, não tem nada a ver com a aparência dela. Do primeiro episódio, eu achei uma boa preparação. Pra mim, a grande questão do primeiro episódio, pra mim, o grande problema do primeiro episódio é entregarem o plot da Abby. Pra mim, eu acho que a grande questão de que vai ser uma tônica que eu vou repetir e falar em quase todos os episódios, é a questão da construção. De como você sente o que o episódio 2 quer falar. É toda hora uma carga pesada, sabe? Então, tipo assim, eu acho que entregar o plot da Abby na primeira cena do primeiro episódio da segunda temporada, pra mim é um erro. Você já saber que ela vai atrás do Joe, atrás de vingança, por conta do pai dela, eu acho que é um grande erro. As coisas no jogo, quando você tá jogando, e tudo acontece da forma que tem que acontecer no segundo episódio, que todo mundo já sabe, eu acho que nessa altura, as coisas só acontecem. Você toma um susto e não entende. E você vai entender as coisas lá pra frente. E eu acho que foi um grande erro entregar o plot da Abby. Quando saiu o primeiro episódio, eu acho que todo mundo tá na perspectiva de eles talvez trazerem mais elementos da Abby pra você se afeiçoar a ela. Diferente do jogo, você joga com a Ellie os 3 dias de Seattle e depois joga com a Abby. Você tem pouca controle, eu acho que antes dela matar o Joe, eu acho que você controla uma ou duas vezes, assim. Então, tipo assim, você não sabe direito quem é o personagem. Na verdade, você não sabe nada dela. Você vai descobrir depois. E eu acho que uma das alternativas de trazerem essa questão desse plot da Abby antes poderia ser para desenvolver melhor o personagem. Só que a personagem aparece pouco no primeiro episódio, aparece bastante no segundo, e vai aparecer na última cena do sétimo episódio. Eu achei isso um problema da série como um todo, que vai ser esse grande problema na questão do roteiro, dirigido e cabeçado pelo seu Craig Mazin. Eu tô com muito problema com esse cara, mas enfim, mais pra frente vai decidir. Depois vem o segundo episódio, que até então é o melhor episódio, não acho que talvez não só da temporada, mas como da série como um todo. Tem a questão do grande acontecido, né, que é do segundo jogo. Eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo sabe que o Joel morre.
pelas mãos da Abby. Nesse outro campeonato, que eu falei, eu também acho o jogo superior, que eu falei, as coisas só acontecem e você tem que aprender a lidar com aquilo, e é isso, valeu? No jogo não, tem todo o discurso da Abby falando do porquê ela tá fazendo aquilo, e eu vi, eu acho que alguém falando que dá um quê que ela tá gostando de fazer aquilo, e no jogo não, ela fala e faz, porque aquele é o objetivo da vida dela, sabe? Então eu achei, apesar de ser bem feito, eu falei, abaixo do jogo pra mim, infelizmente, mas como eu falei, é um episódio muito bem feito. Eu acho que você compra um dos poucos episódios que eu não vou ter problema nem com o roteiro, nem com a atuação do Pedro Pascal, nem sempre, mas da Bella Ramsey, ela entrega bem. Apesar de, como eu falei, a Caitlyn Dever, pelo pouco tempo que ela teve de tela e de texto, pra mim ela entregou mais. Mas como eu falei, eu acho que essa questão foi tudo bem feito. Até a parte que, como eu falei, a questão de expandir o universo, todo aquele ataque em Jackson é citado, mas não existe aquilo no jogo. A gente não joga com o Tommy defendendo Jackson. E toda aquela parte do ataque em Jackson foi muito interessante. Uma pena que aquilo se resolveu no episódio seguinte, né? Então, que pra mim talvez seja o terceiro episódio que tenha a pior decisão de toda a série. Que a gente tá chegando nele, que seria esse time skip de 3 meses. Até agora eu não entendi por que do Craig Mazin ter essa decisão de ter esse time skip. A grande questão do jogo é você ser movido pela raiva e pelo ódio de querer vingar a morte do Joe. Tanto que, como eu falei, você não sabe quem é Abby, você sabe que ela chegou lá e matou o Joe. No dia seguinte, você tá com a Ellie e já quer ir embora, já quer ir atrás da Abby. Além de você já saber o que é a Abby na série, tem um time skip de 3 meses. E depois você tem que ir lá naquela reunião do conselho, da conferência lá da puta que pariu de Jackson, pra você votar se vão atrás do Joe ou não. Cara, isso faz você perder completamente o senso de urgência e de vontade de, tipo, cara, a gente tem que vingar o Joe. E não existe isso. Não existe isso por parte da Ellie, porque ela fica 3 meses confinada no hospital, depois tem que esperar a votação do conselho, pra depois ela decidir ir embora. Então, tipo assim, eu acho que essa é a pior decisão possível. Eu acho que é uma das grandes cartazes pra estragar, basicamente, a personagem da Ellie, porque ela perde esse senso de urgência e, com o passar do tempo, o Craig Mazin fez um grande trabalho de descaracterização da personagem. Eu não é segredo pra nenhum que eu falei. Eu amo The Last of Us 2 e pra mim o meu personagem favorito da franquia é a Ellie. Porque tudo que ela faz é incrível, assim, no sentido de, tipo assim, eu não sei se ela tá certa, mas eu entendo ela fazer isso, sabe? E a partir do momento que você tira esse senso de urgência dela, você vai tirando aos poucos várias características dela que compõem a personagem. E o Craig Mazin fez questão de tirar cada uma delas. É inacreditável, que eu falei. Com o passado que eu vou falando dos restantes episódios, fica mais fácil a gente ver exemplos. Mas esse é o primeiro toque do Craig Mazin de, tipo assim, vou cagar a história. Ele tirar esse senso de vingança pela morte do Joel. Eu acho isso foi muito mal feito. Como eu falei, chega a parte que elas vão pra Seattle, e aí vem o episódio 4, que é uma boa introdução ao Isaac, né? Ele também, digamos, nessa parte do jogo a gente nem sabe quem é, a gente ouve falar do Isaac lá pro final da parte da Abby já. Então, tipo assim, a gente não tem contato, eles deram um bom feedback, mas como eu falei, eu acho que essa questão eu anotei aqui, a grande revelação que era a Ellie ser imune, né, quando ela fala pra Dina, e por parte da Dina a grande revelação dela ser grávida. Cara, isso foi tão jogado, tipo assim, tão jogado de uma forma tão inacreditavelmente jogado. E uma cena que eles fizeram questão de tirar lá de trás, que é o envolvimento amoroso da Dina com a Ellie, eles trazem pra agora num momento completamente sem time. E como eu falei, é a construção ainda do Craig Mazin em descaracterizar essa road. Tipo assim, parece que a Ellie e a Dina estão numa road trip romântica, se conhecendo. A Ellie feliz porque vai ser pai. Tipo assim, nunca que a Ellie... Nossa, que frase, né? Mas nunca que a Ellie do jogo faria isso. Tipo assim, quando a Ellie do jogo descobre, a Dina fala pra Ellie no jogo que ela tá grávida, a Ellie fica puta com a Dina, porque ela tá numa missão que ela sabe que tem um risco, todos os riscos que pode ter, e ela estando grávida seria literalmente a Ellie fala que a Dina é um fardo pra ela, porque ela teria uma preocupação a mais pra lidar, sabe? Nesse momento do jogo, a Dina e a Ellie já são casal. E na série eles decidiram fazer essa road trip romântica de estarem construindo o casal Dina e Abby. Então, como eu falei, mais uma decisão errada do Craig Mazin. Mais uma decisão que, tipo assim, parece que ele não conhece o jogo. Parece que ele não sabe o material que ele tá trabalhando. Parece que ele ouviu falar, o Neil Druckmann deve ter falado pra ele o que é a história do jogo. Ele não se deu trabalho, com certeza não jogou. Não sei nem se deu o trabalho de pelo menos ver um vídeo no YouTube de como é a história, qual é o feeling da história. Ele não consegue pegar o feeling. Eu vejo a série, apesar de ser muito bem caracterizada em parte de cenário, você não consegue ter o feeling que aquilo é The Last of Us, sabe? E isso é muito ruim. Tipo assim, como eu falei, isso é muito ruim porque se você vê, tem poucos momentos de alívio em The Last of Us. The Last of Us é basicamente uma vibe muito ruim, muito depressiva. Eu não sei se por conta de um aspecto comercial, eles tinham realmente esse intuito de mudar isso, de fazer com que isso fosse algo mais palpável assim, para o público geral, sabe? Mais palatável, que fosse mais de fácil absorção, né, para o público, que fosse toda
todo domingo à noite, aquela dose homeopática de uma vibe depressiva e ruim, eu não sei se eles achavam que comercialmente não ia ser interessante. Então talvez tenha sido isso. Mas pra mim, como eu falei, mais uma vez, foi mais uma decisão ruim do roteiro do Craig Mazin. Passando pro episódio 5, mais uma vez, o Jesse encontra as duas, né? A Ellie novamente é tirado pra merda. Inclusive, é uma constância, né? É impressionante. Eu vou explicitar melhor isso no episódio 7, mas é impressionante como o trabalho de deixar talvez uma das personagens mais fodas dos games, que é a Ellie, virar um personagem de merda. Tipo assim, todo mundo tira pra Ellie, a Ellie é burra, a Ellie não consegue fazer nada só. Eu não sei quem eu vi falando, que em algum vídeo do YouTube, que fala que se a Ellie fosse só pra Seattle, ela morreria no primeiro dia. Porque ela não tem nada planejado, quem planeja as coisas é a Ellie. O Jesse salva ela nesse momento com os espreitadores contra ela e a Dina encurralada. Tipo assim, vários momentos que no episódio 7, já pulando, tem uma hora que ela para numa ilha com cicatriz, ela nem cogita tentar se libertar, brigar, qualquer coisa. Não, ela suplica pela vida dela. Tipo assim, a Ellie jamais faria isso, tá ligado? Então, tipo assim, eu sei que é muito chato, nossa, no meu jogo. Mas, tipo assim, sabe? Tipo assim, descaracterizaram muito a Ellie. Tipo assim, acho que a Ellie é a personagem mais caracterizada de toda essa série, sabe? Tem outros problemas que a gente vai abordar nos 2 últimos episódios. Mas eu acho que a Ellie, assim, é a grande simbologia dessa série, como ela é mal representada. Episódio 6, Full Flashback. Eu achei interessante, pra não falar que eu só falo mal da série, eu achei interessante eles utilizarem a narrativa de que, tipo, cada flashback é um aniversário da Ellie. Isso não existe no jogo. Apesar de que eu achar que o jogo, ele bota bem os momentos que os flashbacks são inseridos, eles optaram por ser uma decisão de um episódio todo, condensar todos os flashbacks, inclusive esse episódio tem a direção do Neil Druckmann, finalmente ele volta, e volta também no roteiro desse. Eu acho que a decisão, já que vão fazer desse jeito, que eu não acho a melhor, mas já que vão fazer, eles pensaram numa boa alternativa, que cada flashback tem em um aniversário da Ellie. Eu achei que é uma boa ideia, e eu tava gostando muito do episódio, talvez esse seja o melhor episódio da temporada depois do segundo, até a cena final da varanda. A cena final da varanda, pra quem não jogou, essa é a última cena do trailer, é o último flashback do trailer, não, perdão, do jogo. E, tipo assim, acontece muita coisa. Tipo assim, a gente tá, sei lá, em 40%, 30% do jogo, no momento que acabou essa série. E esse é a penúltima cena do jogo, essa cena da varanda. E ela tem muito peso. Talvez pra quem viu a série, pô, legal, né, eles ali se perdoando. Mas depois que aconteceu tanta coisa que ainda vai acontecer, eu acho, na terceira temporada, e que aconteceu no jogo, cara, tipo assim, é a cena mais emocionante do jogo pra mim, sabe? Essa cena da varanda. Eu choro toda vez que eu vejo ela no jogo, não na série. E, tipo assim, e ela perdeu o time. Não só porque ficou uma cena jogada, eles fundiram essa cena de flashback com uma outra cena, que é a cena em que a Ellie descobre, né? O Joe fala pra ela que tudo que ele fez em Salt Lake, né? No hospital com os vagalumes e tudo mais. Então, pra mim o episódio tava muito bom até essa cena final, essa decisão. E do Joel, sendo tão explícito, falando que, tipo assim, não que ele não ame a Ellie, todo mundo sabe que ele ama a Ellie, mas o Joel, sabe, ele exemplifica com outras formas, ele não precisa falar, sabe? E eu acho que foi muito infeliz, mais uma vez, como eu falei, acho que esse pode botar um pouco na culpa do Neil Druckmann, apesar de que quem entende um pouco de cinema e sabe como o pessoal de cinema e série de TV, questões de jogos, hoje menos, mas ainda vê como uma mídia menor, sabe? Eles consideram o jogo uma coisa menor. Então eu duvido muito do poder que o Neil Druckmann vai ter nessa série. Sabe, ele mexia no que ele podia, ele segurava as coisas que ele podia, mas quem tem o pitaco final, é meio claro, é o Craig Mazin. Ele é produtor, ele é showrunner, ele é roteirista, ele tá em tudo. Então, muito provavelmente tem muita coisa que o Neil Druckmann tentou salvar da forma que foi. Esse EP foi uma delas, mas no final tem a cagada, pra mim tem a pincelada do Craig Mazin, que é a grande merda que toda vez ele quer adaptar com alguma coisa. Isso é claro, além da informação, que já é confirmada, que o Neil Druckmann não estava tão presente na segunda temporada, porque ele tá fazendo a próxima IP da Naughty Dog, né, o próximo jogo, que é o Intergalactic, e um outro projeto secreto da Naughty Dog que ainda não foi revelado. Então, tipo assim, ele estava mais ausente da temporada. E pra mim é visível, assim, tipo, como o Craig Mazin tá lá, e ele não tem tato, ele não tem feeling do que é The Last of Us. Ele já ouviu falar, ele sabe o que é a história, mas ele não tem um feeling. Infelizmente é isso. Enfim, chegamos ao último episódio, o episódio 7. Eu tô gravando isso aqui na terça, então faz 2 dias já que eu tô maturando esse episódio. E a única anotação que eu botei é puta que pariu. É isso. Tipo assim, eu não sabia que aquele meme, né, não sabia que era impossível e foi lá e fez. Era isso, foi isso o Craig Mazin. Eu não tinha conhecimento que daria pra piorar. Tipo assim, como eu falei, eu tenho problema em basicamente todos os 2 episódios que eu mais gostei, que seria o 2, o 6 e um pouco do 4 e 5, assim. Eu tenho problema com os episódios, tem coisas que eu não gosto. Mas o 7 é inacreditável, sério, tipo assim, beira o inacreditável. Eles caracterizam tudo e a todo instante. O Jesse virou um cara escroto, porque, tipo assim, agora falando da Ellie, como eu falei, personificar as coisas na Ellie. Tudo que a Ellie faz, você pode considerar certo ou errado. Mas quem tem que decidir isso é você. Quando a gente tá jogando a gente como jogador, a gente tá assistindo agora a gente como telespectador. Mas o roteiro não deixa essa abertura pra gente. Ele sempre dá um jeito de justificar qualquer atitude questionável da Ellie. Sabe? Tipo assim,
ela brigando com a questão do Jesse, e eles preferem de vez trazer essa discussão uma coisa legal. Não, vamos transformar o Jesse num escroto, acabar basicamente com a amizade dele e da Ellie, basicamente acabar. O único traço que a gente tem da amizade deles dois é na cena final antes do Jesse ir de Vasco. Então, tipo assim, ei, essa daí! O meu gato fala. Então, o único traço que a gente tem da amizade deles dois é antes da cena do Jesse morrer. Descaracterizaram completamente a Ellie. Tipo assim, numa atitude completamente. A cena dela querendo salvar o Cicatriz criança, só pra se mostrar, olha como ele é legal. Tipo assim, não teve uma morte de cachorro, que é o que mais a gente faz no jogo. Toda vez a Mel, né, optaram por não explodir um cachorro. Não, um cachorro não, perdão, um cavalo, a estrela. Na série. Tá lá viva e não, a Ellie deixou pra trás, não, porque o Jesse encontrou e a estrela tá bem. Sabe, toda e qualquer atitude da Ellie é justificável pelo roteiro. E pra mim, a gota d'água foi a cena do Owen e da Mel. Pra quem viu o jogo, sabe que a Ellie não se arrepende de matar. Ela fica mal de matar a Mel, porque ela vê que a Mel tá grávida e ela lembra da Dina. Inclusive, a construção dessa cena no jogo é perfeita. Que ela vai, ela começa a se sentir mal, a passar mal, ela ouve a voz do Joe e quando ela se assusta é o Tommy do lado dela. No jogo, não. No jogo, ela dá um susto, aparentemente um tiro, mata o Owen, ricocheteia, mata a Mel. Tipo assim, no jogo é muito bem feito. Ela mata o Owen porque quer. A Mel vem pra cima e ela mata a Mel. Porque se não fosse a Mel, era ela. E depois ela fica mal porque ela vê que a Mel tá grávida e vê que ponto ela tá chegando. O ponto não é ela se sentir mal por matar a Mel, que é uma pessoa grávida, por ela lembrar da Dina. O ponto é ela fazer aquilo, como ela mesmo falou, sem querer. Que inclusive é o começo do erro desse primeiro episódio. A primeira cena desse episódio é isso. Ela questionando com a Dina se a Nora realmente merecia morrer. Tipo assim, a Ellie não questiona isso porque ela ainda tá na visão da road dela de vingança pra trás da Abby, sabe? E então, tipo assim, como eu falei, completamente descaracterizado. A minha Ellie maltrataram minha garota. E como eu falei, ela ainda sendo completamente burra. Tem uma hora que ela chega lá pra ir chegar na ilha onde em teoria tá lá o aquário, né? A parte do aquário. Tem dois caras de longe, ela puxa uma pistola e pensa em atirar nos caras com uma pistola, cara. Tipo assim, é inacreditável. Depois, quando ela chega no aquário, essa questão de me pegar, pra mim, foi, tipo assim, inacreditável ela querer matar alguém sem querer. E como eu falei, pra mim a cereja de merda nesse bolo de merda foi a questão de quando tem a cena final. Aparece a Abby e ela fala, né? Ah, não sei o que. E reforça mais uma vez que ela matou a Mel sem querer. E, tipo, suplica pela vida dela. Como ela suplicou quando ela teve aquele filler. É a primeira vez que eu vejo numa série assim, um filler de cena. Ela tá indo lá pro aquário, o bote lá dela capota, ela para numa ilha de cicatrizes e aparentemente aquela água ela é muito danosa porque a ilha não conseguia levantar para se defender. Ela ficou rastejando que nem um animal, um imbecil. E os cicatrizes foram lá e pegaram ela. E aí depois explodiu a guerra e ela foi liberta. Tipo assim, um puta fila. Tipo assim, pra quem jogou a gente sabe o que significa. Lá da guerra dos Wolf com cicatrizes. Mas pra mim já tava claro, pra que tá aquela cena ali? É só pra mais uma vez mostrar como a Ellie não consegue se virar só. Se não fosse aquele momento, ela ia morrer na mão de cicatrizes aleatórias. De novo. E como eu falei, pra mim a cereja de merda é ela suplicando pela vida e afirmando na frente da Abby que ela matou os amigos dela sem querer. Que ela só tava atrás dela. E assim, acabamos a segunda temporada. Na verdade não acabamos, né? Que tem o corte pra gente ver que basicamente a terceira temporada vai ser focada na Abby. Como eu falei, eu amo muito The Last of Us Part 2. Um potencial absurdo, assim, de história, sério, absurdo, assim. Eu tenho um amigo que ele sempre falava que ele encarava The Last of Us essa como se fosse uma expansão do jogo. Sabe, coisas que podia estar no jogo e não tá, e vai estar nessa série. Depois de a gente ver a segunda temporada, a gente chegou à conclusão que isso daqui não é uma expansão do jogo. Isso daqui é um multiverso, é um universo paralelo, que também teve um fungo Cordyceps que se espalhou e deu esse The Last of Us. Mas é um multiverso, porque muitos personagens caracterizaram o Jesse e o Tommy. Cadê o Tommy, gente? Meu Deus, tipo assim, o Tommy que no jogo é o primeiro a ir atrás do Joe, o primeiro a ir atrás da vingança pelo Joe, a gente mal viu ele, sabe? E, nossa, é porque, como eu falei, senão o vídeo vai ficar gigante aqui, né? A psicóloga lá, pelo amor de Deus, velho, caralho, tipo assim, como eu falei, eu gosto quando são botadas coisas novas. Na primeira temporada, o episódio do Bill e Frank, pô, legal. No episódio 2, a questão do ataque de Jackson, legal. Mas, meu Deus, essa psicóloga aí, por quê? Da onde veio? Por que isso, Craig Mazin? Caralho! Sério, tipo assim, o Craig Mazin simplesmente não sabe o que tá falando. Alguém falou, Craig Mazin, você sabe escrever porque você fez Chernobyl. Só que vocês viram? Já viu a filmografia do Craig Mazin? Quanta coisa merda que ele já escreveu, que ele já fez, que ele já produziu. É inacreditável, cara. E, como eu falei, eu espero que quando sair a terceira temporada, o Neil Druckmann consiga se fazer mais presente. Eu acho difícil, porque, como eu falei, vai ter Intergalactic, vai ter outro jogo, muito provavelmente vai ter, se Deus quiser, vai ter um The Last of Us Part 3 em jogo, né? Então não sei se ele vai estar presente nessa terceira temporada. A expectativa, ele já cagou a Ellie. Será que ele vai cagar a Abby também, o Craig Mazin? Essa é a expectativa, que ele não consiga cagar a Abby. Apesar de que, como eu falei, minha expectativa vai ser bem baixa. Eu vou acabar ainda vendo a terceira temporada, porque eu sou fã, eu quero ver o que eles vão fazer com o meu The Last of Us, mas, cara, é isso. Como eu falei, infelizmente é uma... Como eu falei, eu não consigo falar que você fala, Henrique, a série é ruim? Não. O custo de produção,
Eu me dei trabalho de ver todos os making-offs depois dos episódios. Cara, o cenário, como é que eles montam, a usabilidade, a questão do próprio CGI que eles usam em alguns momentos bem específicos, assim, as locações que eles fazem, pô, é muito legal. Não tem como falar que uma série é ruim. Mas, cara, quando você vê que o produtor, o Craig Mazin, não consegue entender o feeling da série, o cerne da história que ele tá contando, infelizmente a gente não. Eu não consigo ver perspectiva de melhora. Como eu falei, é rezar pra ele não cagar a Abby, que é, como eu falei, a minha personagem favorita da série, da franquia, é a Ellie. Mas, como eu falei, a Abby tem, tipo, um puta potencial de história bom também. Só que a perspectiva é a pior possível depois dessa segunda temporada de fazer o que eles fizeram. Tem perspectiva também falando que eles podem até vir, não sei o que eles vão enrolar para uma quarta temporada. Aí eu não sei se eles já estão enrolando para esperar sair possivelmente um terceiro jogo, para eles continuarem adaptando. Eu não sei, de verdade. Eu fico muito com inveja da galera que tá conseguindo curtir a série. Ao mesmo tempo, não. Porque se eu não tô curtindo a série, é porque eu consegui já consumir esse material, essa história que tá sendo contada de uma forma muito melhor. Foi no jogo, né? Então, foi até uma postagem que eu fiz, que eu falei, gente, pra quem puder, quem não conseguir jogar, pelo menos assista, porque, tipo assim, no jogo eu acho que é muito bem feito. Eu falei, um puta potencial de história boa, desperdiçada. Foi 30, 40% da história abordada. Foi mal feito, pelo menos na minha visão. Eles têm uns 60, 70% do restante pra tentar salvar essa série, ou essa história que eles estão querendo propor se contar, baseado em The Last of Us. Dá pra dizer que não é mais algo realmente adaptado. Tá se baseando, mais do que se adaptando. Mas me diga, vai que você gostou. Pô, acabei esse vídeo de uma forma muito merda, mas é porque esse é o sentimento que eu terminei. Era pra, tipo assim, se fosse no nível do jogo, ia ser uma puta história. E é um puta potencial desperdiçado. Eu fico muito triste. Mas enfim, vai que você gostou, conte aqui nos comentários o que você achou dessa segunda temporada de The Last of Us. Se você tá com uma expectativa boa pra terceira temporada, como eu falei, eu vou assistir porque eu sou fã e eu quero ver o que eles vão fazer. Diferente do que eu tava antes de começar a segunda temporada, tava com expectativa lá em cima. Como eu falei, segundo 2 pra mim é o jogo da minha vida. E o Craig Mazin fez questão de estragar. Parabéns, Craig Mazin, seu arrombado.